Hoje o assunto, irmãos, vai ser sobre aquela palavra que eu falei para vocês naquele vídeo, naquele último vídeo que eu postei, de acho que 17 minutos. O que é preciso para ser rei e sacerdote, para entrar no milênio como reis e sacerdote. E a diferença entre ser salvo e ser rei e sacerdote. Existe essa diferença na palavra. Ela não é muito clara no Novo Testamento, mas os apóstolos deixam ali a entender. Ela é bem mais clara nos profetas. É assunto que o Senhor deixou preparado para nós hoje, né? Para a gente estudar, para a gente exercitar, para a gente julgar essas coisas, né? Então, é o seguinte, eu preparei aqui uns slides para os irmãos. Aqui já está falando para vocês, né? O que é preciso para entrar no reino como sacerdote do Senhor. Esse templo aqui que vocês estão vendo, ele está em Ezequiel do capítulo 40 ao 48. E esse templo ele vai existir literalmente no milênio. Como que a gente sabe disso? Ao ler Ezequiel do 40 ao 48 com muita atenção e prestando atenção no conteúdo todo do livro. E esse templo ele é quadrado e ele já estava representado aqui no peitoral do sumo sacerdote. Tá vendo? Ele é quadrado. Já estava aqui. Tem 12 pedras preciosas. E aqui nesse desenho não aparece, mas tem tribos aqui. Tem tribos aqui, ó. Tem portas nesse templo. Tem 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Igual na Nova Jerusalém. Só que esse templo ainda não é a Nova Jerusalém. Tá certo, irmãos? Só explicando para vocês esse primeiro ponto. Então, irmãos, eu separei aqui alguns textos. Presta atenção na leitura e depois a gente vai entendendo as coisas, tá bom? Aqui em Atos 11, do 12 ao 14, diz o seguinte: Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E eles nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a sua casa. Nesse contexto aqui, Pedro ele vai pregar o evangelho para Cornélio e para sua família. E esse texto aqui, irmãos, é um dos textos que se usa para falar que apenas você ouvir a palavra, você é salvo. E a pessoa ainda acha que sendo salvo já vai ser rei e sacerdote só porque ouviu a palavra. Por isso que eu separei esse texto, tá bom? Vamos continuar lendo. O estudo vai fazendo sentido conforme nós vamos avançando. Aqui em Atos 11:15, diz o seguinte: Quando, porém, comecei a falar, aqui é Pedro falando, irmãos. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja que aqui não diz com espírito e com fogo, porque João Batista disse com espírito e com fogo. Só que aqui, o batismo que Cornélio recebeu, ele recebeu o batismo de obediência. Ele recebeu o dom do Espírito Santo, assim como Pedro recebeu. E aqui é um ponto que nos leva para a festa. Por isso que eu também puxei aqui um pouquinho para falar das festas, né? Bem resumidamente mesmo. Então, Cornélio ainda ia ser batizado com fogo, ainda iria passar pela aprovação. Mas aqui ele recebeu, em primeiro lugar, o Espírito Santo de obediência, o batismo de obediência, e logo depois, no contexto, vocês vão ver que Pedro manda ele se batizar nas águas. Se não fosse necessário batizar nas águas, Pedro não iria falar isso, né? E aqui vê que Pedro diz, ó, como também sobre nós no princípio. Então Pedro apontou para o dia do Pentecoste, para o dia 50, certo? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, a Páscoa, que é um pão sem fermento. Esse pão sem fermento é Cristo. E depois tem o Pentecoste, que são 2 pães com fermento. Vamos ver aqui, ó. Esse pão aqui, irmãos, ele representa Cristo. Cristo representando todos nós. Por isso que é sem fermento, porque Cristo é sem pecado. Agora, no Pentecoste, na lei estava escrito que era para apresentar 2 pães e com fermento. Por que 2 pães? Porque um era para a casa de Judá e outro para a casa de Israel. Para judeus e para gentios. Mas primeiro é para judeus. Lembra que Paulo fala? Primeiro judeus e depois gentios?
E é com fermento, como vocês estão vendo aqui, porque mesmo depois que eles recebessem ao Senhor Jesus, que nunca pecou, eles ainda iriam pecar. Assim como nós recebemos o Senhor Jesus, somos participantes das festas e ainda pecamos. E esse pecado, todo esse fermento, ele vai ser retirado no dia da expiação. O Senhor... Pode falar. E esses dois pães, eles também recebiam azeite, né? Fermento e azeite. Então, azeite representando o Espírito, né? Hoje a igreja representando o azeite representando o Espírito e o fermento representando o pecado. Então, você vê que tinha os dois elementos, assim como tem na igreja hoje, né? Tem o Espírito, porém ainda continua pecando. Ah, perfeito. Perfeito. Então, entendeu, irmãos? Só puxei aqui essa parte das festas para a gente já, né, não deixar passar isso daqui. Aí em Atos 16, aqui tem outro texto que é usado de maneira incompleta, né, de maneira errada. Vou assinalar aqui para os irmãos. Atos 16, do 29 ao 32. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Olha só a pergunta, né? O que é necessário ser feito para ser salvo? E olha o que Paulo respondeu. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E aí diz o contexto. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Aí no contexto vocês vão ver que eles creram e foram batizados também. Então esse texto é usado de maneira incompleta, de maneira errada. Tipo assim... Você crê no Senhor e porque você creu, você e tua casa é salvo. Não é assim, porque diz que eles entraram na casa desse homem, pregaram a palavra para todos e todos creram. Por isso que todos foram salvos. E não é somente ouvir para crer. Aqui é um resumo, irmãos, é apenas um resumo. A palavra de Deus não se restringe nesses versos que nós estamos lendo. Romanos 10, do 9 ao 12. Diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha, esse é o texto que eles usam. Esse texto é usado de maneira isolada pelo Evangelho da Graça. Aquele Evangelho que é uma graça banal, né, que é a graça que nem a Escritura diz que existe. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor, né? E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é uma frase verdadeira, porém, se você isolar ela do contexto, ela se torna perigosa. Ela se torna aquele evangelho que você apenas confessou com a boca, já é salvo. E aí você já é até rei e sacerdote no milênio. Isso já não é verdade. Olha o contexto. Esse é um contexto imediato que não é usado. Ó. Pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então Paulo está dizendo aqui que para a salvação, sim, não há distinção, tanto para judeu como para o grego. Se o gentil confessar o Senhor Jesus com a boca e no coração ele crê que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, e existe um fundamento para isso na lei e nos profetas, aí se ele no coração acreditar nisso, ele vai ser salvo, só que existe um processo para isso ocorrer na vida dele. Não é apenas confessar que é salvo. Então eu separei aqui um contexto imediato para vocês verem que isso é verdade mesmo. Ó, Romanos 9, do 30 ao 33. Esse é o contexto, tá, irmãos? Eu voltei um pouquinho só na carta, para vocês verem que o porquê que Paulo falou aquilo. Ó. Que diríamos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça, a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu de fé, e sim como que das obras. Aí tem um texto que ele cita aqui, tropeçaram na pedra de tropeço. É um texto que está escrito. Então esse é o contexto, irmãos. Os judeus estavam complicando a salvação, o processo de salvação. Paulo queria desvincular o cristianismo do judaísmo. Por isso que o apóstolo Paulo fala tanto da fé, em contraste com as obras da lei.
Esse é o contexto. Por isso que quando chega em Romanos 10, ele fala que se confessar com a boca é salvo. Esse é o contexto. Em Romanos 10, do 3 ao 6, diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, se procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. E aqui ele cita um contexto, né, da lei. Mas olha aqui, ó, de vermelhinho. Porque o fim da lei é Cristo. Significa fim de final mesmo. Acabou. E esse fim que vocês estão vendo aqui, irmãos, é de finalidade. Alguns falam que não é o fim, né? Alguns judaizantes, principalmente judeus messiânicos, dizem que não é fim de acabou, mas é sim, fim de acabou. Lei da antiga aliança, sacrifício de pecados, com sangue de animais, as festas no modelo da antiga aliança, em sombras. Isso acabou, porque essas coisas apontavam para Cristo. E quando vem Cristo, que é a realidade de todas essas coisas, aí tem a justificação para todo aquele que nele crê. Ó, quando Paulo diz o fim da lei é Cristo, é o mesmo texto, através de outras palavras, né? É a mesma coisa que Paulo está falando em Gálatas. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas, porém, vindo Cristo, não estamos mais debaixo de aio. Ou seja, não estamos mais debaixo da lei. Porque o fim da lei, né, a finalidade dela era apontar para Cristo. Esse é o contexto, irmãos. Não é difícil. Aqui eu coloquei uma pergunta para vocês. Ó. Praticar a lei justifica o homem? O que vocês acham, irmãos? Praticar a lei justifica o homem? Justifica ou não justifica? Vamos ler Romanos 2, verso 13. Diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Estão vendo esse texto aqui? Esse texto aqui é a palavra de Deus, irmãos. A primeira vez que o apóstolo Paulo vai falar de justificação em Romanos, ele fala que é pela prática da lei. Está vendo aqui? Praticam a lei, hão de ser justificados. Que lei é essa? Essa é a lei da nova aliança. São os mandamentos de Deus, são as festas do Senhor, na realidade, sendo praticada na igreja. Entendeu? Essa é a lei. Não está falando nada de práticas judaicas, não está falando nada das coisas da antiga aliança, mas está falando das obras da fé. Então, esse texto aqui não pode contradizer o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 10. Se você confessar com a sua boca, você é salvo. Só confessar. Ainda tem gente que fala que não precisa praticar a lei, porque eles confundem, não sabe que lei que Paulo está falando, não consegue fazer a separação. Mas em qual texto que Paulo está falando a verdade? É só confessar com a boca que você é salvo ou você precisa praticar a lei para ser salvo? Porque aqui diz, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mais um pouquinho ele vai falar de ser justificado por graça, depois ele vai falar de justificação pelo sangue, justificação pelo nome, tudo a mesma coisa. Se você crê no nome do Senhor, então você recebe a graça dele. E se você recebe a graça dele, você sabe que ele morreu pelos seus pecados, que é a transgressão da lei. Então você não vai continuar sendo transgressor da lei. Você vai entender agora que o pecado habita em você e você vai lutar contra a carne. Entendeu? É só confessar com a boca que vai ser salvo? Não. Somente confessar com a boca traz salvação? O que nós vimos até agora? Não traz salvação, se você apenas confessar com a boca. Isso é evangelho barato, evangelho calvinista, evangelho que não presta, deixa a pessoa sem conhecimento da palavra de Deus e relaxado. Número 2, ser salvo e ser rei e sacerdote são coisas diferentes? São coisas diferentes. Esse é o tema principal do vídeo, né? Esse ponto número 2. Mas eu aproveitei para ler esses textos aqui com vocês. Agora, irmãos, vamos ler esses textos aqui. 1 Pedro 4, do 17 ao 19. Mas antes, deixa eu ver o que os irmãos estão entendendo até agora. Volta lá. Eu quero ver os comentários. Ok. Deixa eu ver aqui o que os irmãos estão entendendo até agora, tá? Aqui, ó. Esse irmão, ele está sempre no canal. Ele tem comentários bons lá no canal. Aí ele disse assim, depende de que lei? Então, irmão, essa lei que o apóstolo Paulo está falando é a lei da nova aliança.
Por exemplo, o Senhor Jesus veio para imprimir os 10 mandamentos na nossa mente. Lembra de Jeremias 31? Ele fala que vai vir e imprimir aqueles mandamentos que estavam em tábuas de pedra, ou seja, coração duro. E no modelo da antiga aliança, as tábuas de pedra estavam dentro da arca. Em cima tinha um propiciatório e precisava de fazer sacrifício com sangue de animais. Isso apontava para uma realidade futura, quando viesse Cristo e na sua volta também, né? Porque é o dia da expiação. Então, aquelas leis sendo tiradas das tábuas de pedra e sendo imprimidas no nosso coração, faz com que a gente não precise mais de sacrifício de animais. Esse é o fim da lei. Essa é a lei que chega ao fim. E a nova aliança entra, e agora essa nova aliança significa que a lei está sendo imprimida na nossa mente. Mas como que ela é imprimida? Na prática, como acontece isso? Você vai ver que você não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, tem que honrar pai e mãe, você não pode dar falso testemunho, você não pode cobiçar. Então, agora você vai ter uma luta, vai começar uma luta contra a carne. O Espírito veio sobre nós, sobre o nosso corpo mortal, para nos fazer travar uma luta. E através dessa luta que o Espírito, né, conectado com o seu Espírito, vai travar com a carne, é onde vai começar sendo imprimida as leis na sua mente. Você vai começar a ter conhecimento delas. O sábado é um assunto à parte. Aqui entra os adventistas do sétimo dia e atrapalha tudo. Por isso que eu falo, se entrou adventista, se entrou calvinista aí, dá um toque pra gente bloquear. Não deixa eles infernizarem o coração dos irmãos aí, nos comentários, tá? Porque são duas religiões que atrapalham o povo de Deus. Então, agora, as leis de Deus estão sendo imprimidas no nosso coração. Depende dessa lei para você ser salvo. Se você continuar roubando, você vai ser salvo? Se continuar matando, caso fosse um assassino, se continuar desonrando o pai e mãe, se continuar cobiçando, não vai ser salvo. Não adianta. A graça do Senhor Jesus não vai te salvar se você continuar fazendo tudo isso. Então depende de você praticar a lei. Essa questão da cobiça, você vê que Jesus deixou ela muito além, né? Através da cobiça você pode chegar ao adultério, né? Se você olhar para uma mulher e desejar em seu coração, já cometeu adultério. Então você vê que ficou muito mais elevado, né, o nível de... Sim, mas vamos supor, você um dia ouviu a palavra de Deus, você confessou Jesus com a boca, creu no coração, você creu como que foi o processo. Assim, era o pai enviou o filho, e o filho que foi enviado era a realidade do sacrifício que estava na antiga aliança. Você entendeu tudo isso, confessou com a boca, creu com o coração, mas você continua na cobiça, você continua entrando na pornografia, você continua se masturbando, você continua vivendo praticamente a vida que vivia antes, só que agora você tem um entendimento a mais das coisas. Você vai ser salvo? É até pior, né? Porque agora eu sei. Então, tá vendo? Confessar com a boca somente não te faz ser salvo, porque os simples ouvidores da lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Entendeu, irmão? Então tá, eu expliquei resumidamente esse, né? A lei do amor. Aqui, ó, o Francisco disse aqui, ó. O Fabrício Menezes disse, a lei do amor. Mas você tem que explicar que lei do amor é essa. É a lei do amor, mas que lei do amor? Tem que explicar, na prática. Eu acho que é um canal aqui, o Yeshua Hamashia. Ele disse assim... E as recomendações que Paulo faz lá em Atos? Não comer sangue, não comer carne sufocada, não comer alimentos oferecidos aos ídolos. Certo? São recomendações para a igreja, para o Novo Testamento, e vai ter que ser praticada. Porque se você não pratica nada disso sendo recomendado para você, você está em desobediência. Vai além dos 10, né? Ou está dentro dos 10? Está dentro dos 10 mandamentos. Irmão, os 10 mandamentos é uma equação. Você faz, por exemplo, todo o Novo Testamento, tudo que está escrito, quando Paulo fala do amor, quando Paulo fala da santidade, quando o apóstolo Paulo fala, suportai-vos uns aos outros, para você perdoar o seu irmão, tudo isso é uma equação dos 10 mandamentos sendo praticados. Quando você medita nos 10 mandamentos, você consegue resumir ele em 2. Resumir não quer dizer que os 2 vão anular os 10. Os 2 principais mandamentos resumem os 10. Entendeu? E o apóstolo Paulo ainda resume tudo em 1. Ele fala assim, não matarás, em Romanos 13 e em Gálatas também. Não matarás, não roubarás, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. E se existe qualquer outro mandamento, tudo nessa lei, nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Porque quem ama o próximo ama a Deus e pratica os mandamentos. Entendeu? É um resumo. Então, como que se chega nesse resumo? Meditando nos 10 mandamentos. Jesus mesmo diz, né? Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Né? Tá vendo? Como a palavra do Senhor, né? Como que se prova? Como que se prova o amor ao Senhor Jesus? Não é com dízimos, não é indo a cultos. Não estou dizendo que não tem que ir, mas não é indo a cultos. O Senhor Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aquele que me amar, eu e meu Pai viremos a ele e faremos morada nele. E quais mandamentos são esses? Aqueles que o Espírito Santo está imprimindo na sua mente. Os 10. O Senhor Jesus vai imprimir os 10 mandamentos no coração dos reis e sacerdotes. Vamos ver se tem mais aqui. Aqui, ó. A irmã Emily perguntou: irmão, e o quarto? Acho que ela falou que ia dizer o quarto mandamento, sábado, né? O sábado. O sábado precisa de um estudo à parte, irmãos. E eu vou fazer uma live especial só sobre o sábado, tá bom? Mas ele está incluso. Eu não estou dizendo que é para guardar o sábado, sair guardando o sábado igual os adventistas. Não é isso, não. Mas o sábado é um mandamento que ele é mais profundo, ele é mais conectado com toda a lei. Ele envolve um monte de outros pensamentos, tá bom? Mas é importante também, tá? Ó, a irmã Janaína perguntou o que é carne sufocada, já que um irmão disse que isso daqui é uma ordem para uma lei para a nova aliança, né? Pode falar, irmão. Então, a carne sufocada é o animal que ele é enforcado, né? Não é igual a galinha mesmo. Você vai lá, puxa o pescoço dela lá e ela morre sufocada. O sangue dela não... O certo é derramar o sangue do animal, deixar o sangue correr para você não comer o sangue, porque tem a carne sufocada e também o sangue que você não pode, né? Porque se você sufoca o animal, vai somar com sangue, porque o sangue vai estar dentro do corpo do animal. Isso daí. Irmão, se vocês não estiverem ouvindo a voz do Grayson, ele já fala baixo naturalmente. O microfone também, ele tá aqui, ó, mais pro meu lado, né? Porque aqui no meio tá o mouse, tem um monte de coisa aqui na mesa. Aí vocês avisam, tá? Para ele começar a falar mais alto. Se vocês não ouvirem os comentários dele, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Carne sufocada é que o Senhor não quer que a gente coma sangue, porque no sangue está a alma. No nosso sangue está a nossa vida. No sangue dos animais está a vida dos animais. E Deus não quer que você coma a vida dos animais. Quem faz isso são nações ímpias. São pessoas canibalistas. Até sacrifícios a demônios são oferecidos assim. Então, toma cuidado com carne que você compra, carne sangrando. Esse tipo de carne não é bom comer. Você está comendo o sangue do animal e pronto, acabou. Você tem que pesquisar isso, entendeu? Mas não é uma coisa para você ficar de maneira... não ficar paranoica. Mas, é claro, tem que tomar cuidado com isso daí. Está escrito, não é? Então não é para comer o sangue, ponto, pronto, acabou. Porque no sangue está a vida do animal. Faz mal isso daí. É contra a lei de Deus. Por isso que está escrito até no Novo Testamento. Tem gente que não liga para isso. Tem gente que tanto faz se a carne estiver babando sangue, mais gostoso ainda. E não sabe que está pecando por isso. Ok. Irmãos, agora vamos voltar para o estudo, tá bom? Eu só queria ver se os irmãos estavam entendendo o que eu li até agora, tá? Vamos voltar aqui para a tela. Onde é, irmão? Vamos ler 1 Pedro 4, do 17 ao 19. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Irmãos, essa prática do bem é praticar a lei de Deus. O apóstolo Paulo fala que a lei de Deus é boa, é o bem. Quando Pedro fala na prática do bem, ele poderia ter escrito na prática da lei. Igual Paulo fala, tem que praticar a lei para ser justificado. Praticar a lei é a sua fé em ação. Entendeu? Mas olha só o que Pedro disse. O justo é salvo com dificuldade. Irmão, se vocês forem olhar em algumas traduções, vai estar escrito assim: se somente o justo se salva, aonde comparecerá o ímpio? São escolas teológicas que mudaram a tradução para dar pé para calvinismo, para dar pé para esse evangelho barato da graça. Entendeu? Pedro fala que é com dificuldade. Vocês podem ir no aplicativo e vocês vão ver que a palavra é dificuldade. Essa é a versão correta.
Ok? Agora eu pergunto para vocês, se o Senhor Jesus já fez o sacrifício, por que ainda nós temos que ser salvos com dificuldade? Porque aqui, irmãos, é a sua luta, aqui é a sua renúncia. O Senhor Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Ele nunca pecou, ele ofereceu o seu corpo como sacrifício agradável a Deus, pelos nossos pecados. Paulo disse que aquele que nunca viu pecado se fez pecado por nós. Agora, mesmo assim, nós vamos precisar de fazer o que é devido a nós. Lutar contra a carne. Praticar a palavra de Deus. Guardar os mandamentos. Senão, mesmo que o Senhor Jesus morreu por você, você não vai ser salvo. Porque ele não morreu para você viver a mesma vida de antes. Vamos para o próximo. Aqui, 1 Pedro 5, do 8 ao 12. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aqui, sede sóbrios e vigilantes. Se você não ser sóbrio e não ser vigilante, mesmo que você confessou o Senhor Jesus com a sua boca, você não vai ser salvo, porque o diabo vai tentar te devorar. Entendeu? Por isso que eu separei esse texto. Nós lemos aqui o verso 8. Vamos pular agora diretamente para o verso 10, porque resume o contexto. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Presta atenção no que Pedro está falando aqui agora. Ó. Esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Está vendo aqui essa porção? A genuína graça de Deus? Isso não é pregado pelos calvinistas. A graça que eles pregam é uma graça, na verdade é uma desgraça que eles pregam. A graça genuína é isso, ó. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e te fazer fundamento. Quer ser os fundamentos da cidade de Deus? Então, presta atenção nisso, ó. Esta é a genuína graça de Deus. Agora eu vou explicar esse texto para vocês num contexto geral da carta. Quando Pedro fala de graça pela qual somos salvos, o que ele tem na mente? É uma pergunta que eu deixei para vocês. Vamos ver o que ele tem na mente. Primeiro, as 7 festas. Segundo, o sacerdócio da nova aliança. Ele está falando da genuína graça de Deus. Ponto 3, a restauração das 2 casas de Israel. Ponto 4, a prática dos 10 mandamentos. Todos esses pontos aqui, vocês vão encontrar na carta de Pedro. E ele termina a carta falando, esta é a genuína graça de Deus, e nela vocês estáis firmes. Nela. Em outra graça vocês não vão estar firmes. Então vamos ver isso daqui. Presta atenção aqui, irmãos. 1 Pedro 1, do verso 1 ao 2. É a introdução de Pedro. Presta atenção, isso é importante. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que foram forasteiros da dispersão no ponto. Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos... Como que nós somos eleitos? Segundo a presciência de Deus Pai. É assim que é a eleição. É conforme Deus viu antes da fundação do mundo, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Por isso que existe a predestinação. Mas a predestinação não anula o seu poder de escolha. Isso é o evangelho verdadeiro. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para que nós somos eleitos? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O que significa isso daqui, irmãos? Cadê? Sumiu. O que significa isso daqui, irmãos? A aspersão do sangue de Jesus. O que Pedro está falando quando ele fala isso? Pensa. Ele fala que nós fomos eleitos pela presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para, isso é no futuro,
para a obediência, ou seja, tem que ser obediente a Deus, e a aspersão do sangue de Jesus. Quando que tinha a aspersão de sangue na antiga aliança? Aqui está falando das festas, irmãos. Parece que não, mas ele está falando do dia da expiação. Vamos continuar lendo. Aqui, dia da expiação, mês 7, dia 10, o sumo sacerdote, esse que vocês estão vendo aqui, deixa eu assinalar aqui para vocês, esse que vocês estão vendo aqui, ó, ele aspergia sangue no propiciatório 7 vezes. Era o dia da expiação. Esse sangue aqui que vocês estão vendo representava o sangue de Cristo. Esses 2 querubins, eles apontam lá para Apocalipse 4. A Arca da Aliança é o propiciatório. E o mês 7, dia 10, é a volta do Senhor Jesus. É isso que Pedro está falando. Nós somos chamados para isso. Então Pedro, quando fala da graça, ele tem na mente isso daqui. Entendeu? Aqui, ó, um videozinho que eu mostrei para vocês, ó, que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Aqui vocês estão vendo a menorá e o altar de ouro. Então aqui se acende a menorá, isso é sacrifício contínuo. Vem no altar de ouro, oferece incenso, e aí no dia da expiação, o incensário passava pelo véu, vou passar aqui no próximo slide, né? O incensário que fazia aqui, né? Se oferecia incenso ao Senhor. Só no dia da expiação, no mês 7, dia 10, ele passava e entrava aqui para fazer expiação pelo povo. É o que está lá em Apocalipse. Todo esse cenário aqui está lá em Apocalipse. Isso se chama sacrifício contínuo, irmãos. Certo? Agora, presta atenção aqui. Nós lemos 1 Pedro 1, verso 1 e verso 2, né? Agora nós vamos ler 1 Pedro 1, verso 13 e 16. Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui esse pontinho que tá difícil de eu... Esse teclado aqui também não tá bom para mim. Não. Na próxima a gente faz. Ó, presta atenção. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus. Aqui, esse ponto é importante. Inteiramente na graça de Deus. O que é esperar inteiramente na graça de Deus? Que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha que ponto importante, irmãos. A graça do Senhor Jesus, ela está sendo trazida para nós, revelando o Senhor Jesus. Por isso que aqui o apóstolo Pedro fala de aspersão de sangue, porque aí está nos revelando. Isso é graça. Como filhos obedientes, estamos aqui, como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos como eu sou santo. Pegaram aqui? Nós estamos falando da graça. Aqui eu coloquei 3 perguntas. Que cingir o entendimento, ser sóbrio, esperar inteiramente na graça trazida na revelação de Jesus Cristo. O que é cingir o entendimento? Está preparado. Pode verificar que vocês vão encontrar isso daqui, ó. Rodear, né? Aqui a palavra no grego ela dá ponto para várias palavras, mas significa isso, estar preparado, cingir o entendimento. Veja que a graça do Senhor Jesus faz a gente entender as festas, as 2 casas. Aí você está preparando o seu entendimento. E para isso você tem que ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Ser vigilante, não estar contaminado com o mundo. Aqui, né, grudou aqui essa parte. Não estar contaminado com o mundo, etc. Isso é ser sóbrio. Quando você começa a cingir o entendimento, conhecer o Senhor Jesus pelo Antigo Testamento, pelas festas, o plano dele pelas 2 casas de Israel, aí você vai ser sóbrio. Aí significa ser vigilante, não estar contaminado com o mundo. Ponto 3. Esperar inteiramente na graça trazida na revelação de Jesus Cristo. Estar preparado com toda a revelação de Jesus Cristo para o dia da expiação, como Pedro falou logo na introdução da sua carta. Aqui, eu coloquei o seguinte, 1 Pedro 1, ele falou do dia da expiação, certo? Em 1 Pedro 2,
ele vai dizer assim: se achegando para ele, olha o que acontece. Todos esses pontos aqui vão estar escritos, eu estou resumindo o capítulo 2. Se achegando para ele, olha o que acontece. 7 coisas vão acontecer, que vai estar escrito. Primeiro, nós nos tornamos pedras vivas. Segundo, casa espiritual. Terceiro, sacerdócio santo. Quarto, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Significa que o sacerdócio santo faz sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. 5, sacerdócio real. 6, nação santa. 7, propriedade exclusiva de Deus. Agora explicando os pontos. Essas pedras vivas, de onde Pedro tirou? Ele tirou da edificação do templo, no templo de Salomão. Aquelas eram pedras. O templo de Salomão foi edificado com pedras trabalhadas. E aquelas pedras, Pedro entendeu que era a gente. O santuário era a figura do corpo de Cristo. E nós somos pedras que vivem, e não aquelas pedras mortas. Aquilo foi destruído, mas nós somos pedras que vivem. E aquelas pedras formaram a casa de Deus. Que Pedro, né? Ele entendeu que era nós. Casa espiritual. Ainda mais, né? Por que Pedro foi o que destacou isso? Porque ele recebeu o nome de pedra, irmão. Então, essa questão de edificar o santuário de Deus com pedra falou muito ao coração dele. Já que o Senhor Jesus falou para ele: Pedro, Cefas, tu és Petros. Sobre esta pedra, se referindo ao próprio Cristo, né? Sobre esta pedra, ele apontou para ele, será edificada a minha igreja. Então, isso ficou no coração de Pedro. E lá na casa que Salomão edificou, tinha um sacerdócio santo. Lembra que eu falei para vocês? Que tinha um turno, tinha 12 turnos de 24 mil homens cada turno, dando um total de 288 mil homens no ano. Significa 2 vezes 144 mil homens. E aí nós, sendo a casa espiritual de Deus, nós fazemos sacrifícios espirituais. Não os da lei, porque o fim da lei é Cristo. Nós fazemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E aí nos tornamos sacerdócio real. Essa palavra real aqui é de realeza. Sacerdócio real. Só quem é sacerdócio real, só quem faz sacrifícios espirituais se torna sacerdócio real. E aí você se torna a nação santa. E aí, por consequência disso, povo de propriedade exclusiva de Deus. Do que nós estamos falando aqui, irmãos? Nós estamos falando da genuína graça de Deus. Aquela graça que Pedro falou, esperar inteiramente na graça de Deus. Aquela graça que traz a revelação do Senhor Jesus Cristo. Aí, no capítulo 2, continuando a ideia, Pedro diz assim. Pedro fala das 2 casas de Israel. E ele diz assim: vocês que não eram povo, são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, alcançaram misericórdia. Tudo isso que vocês estão vendo na tela está no capítulo 2, irmãos. Isso daqui é a graça, é a revelação do Senhor Jesus Cristo trazida da graça do Senhor. Então, como que pode um povo desconhecer tudo isso, falar somente que você é salvo só porque confessou com a boca, não conhece as 2 casas, não conhece o plano de Deus, não conhece nada disso daqui? Como é que pode esse povo querer ser sacerdote do Senhor? Como que se explica isso? Sendo que isso está escrito no Novo Testamento. Então eu resumi para vocês o capítulo 1 e o capítulo 2, correto? Então vamos fazer checagem aqui em 4 pontos. 1. Salvos com dificuldade. Certo, a palavra diz isso. Reino conquistado à força. O Senhor Jesus disse isso. O reino se conquista com violência, com muita força. Ponto 3. Muitas tribulações para entrar no reino. Está escrito na palavra. Ponto 4. Salvos por obras e não somente por fé. Esses 4 pontos aqui são pontos anticalvinistas. As bases desses textos se encontram aqui. Depois vocês tiram um print da tela ou vocês entram lá no comentário fixo e os slides vão estar lá para vocês. Salvos com dificuldade, 1 Pedro 4, verso 18. Reino conquistado com força, Mateus 11, verso 12. Muitas tribulações para entrar no reino, Atos 14, verso 22. Salvos por obras e não somente por fé, Tiago 2, do 18 ao 24.
Quem serão os reis e sacerdotes? Através dessa leitura aqui a gente consegue identificar rapidamente. Apocalipse 1, do 4 ao 7. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e a paz vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ok, eu destaquei aí as 7 igrejas, irmão. Irmãos, eu não expliquei aqui para o Grayson, mas aqui eu destaquei as 7 igrejas. Olha a pergunta acima: quem serão os reis e sacerdotes? E eu destaquei as 7 igrejas. O que você acha que eu quis dizer aqui? As 7 igrejas, ela representa a plenitude da igreja, né? Ela representa ali a menorá ali, né? O candeeiro que é aceso ali pelo sacerdote, né? Que é, como você já mostrou, né? Nos vídeos, no vídeo anterior ali, que tinha lá, ele tinha que fazer o sacrifício de tarde e de manhã, era acender a menorá e também queimar incenso, né? Tá certo, é isso daí, irmãos. O Grayson acertou. Pode ver. Eu destaquei aqui João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz, ou sejam, graça e paz a vós outros, né? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aí vai falar dos 7 espíritos, etc. Então, aqui o Senhor está falando quem são os reis e sacerdotes. São as 7 igrejas. Para quem entende, né? Sabe o que eu estou falando. Não dá para contextualizar tudo aqui. Vamos ver o próximo texto. Apocalipse 1, do 4 ao 7. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tá certo. Aí, irmãos, eu coloquei também o desenho, né? Como o Grayson falou aqui, ó. Os sacerdotes da antiga aliança, eles tinham que acender as 7 lâmpadas, que são os 7 espíritos de Deus. Vocês sabem, né? É espírito de conselho, não, é espírito de sabedoria e de conhecimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de entendimento e de temor do Senhor. E aqui a gente pode entender, né, fica subentendido que é o espírito da fé, é o espírito da vida. A gente vê isso em Isaías, né? Tem que procurar os textos em Isaías. Isaías 11, Isaías 4, aí a gente vê no contexto. Isso daqui, irmão, significa iluminar o tabernáculo. Isso tinha que ser feito tardes e manhãs para ter iluminação no templo de Deus. Esses 7 espíritos têm que estar no povo de Deus. E logo em seguida se oferecia incenso no altar. Ou seja, o incenso é agradável a Deus só quando tem esses 7 espíritos no povo de Deus, que são os 7 olhos do Senhor. E no dia da expiação, todas essas coisas vão ser consideradas pelo Senhor Jesus. Ele vai vir para fazer expiação pelo seu povo. Compreendeu o que eu quis dizer aqui? Isso é o pano de fundo do Apocalipse. O que tem em Apocalipse 1? A menorá. O que tem em Apocalipse 8? O altar de ouro. O que tem em Apocalipse 11? A arca da aliança. O Apocalipse está nessa sequência aqui que vocês estão vendo. É o pano de fundo do Apocalipse. Um dos panos de fundo, né? Porque também tem as 2 casas de Israel e outras coisas mais. Aí diz aqui, vamos ler um pouquinho mais o contexto, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui, as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tá vendo? Quem que reina sobre a terra, irmãos? Quem são reis e sacerdotes? São os que entendem aqui os 7 espíritos de Deus, os que têm oração no altar e os que recebem perdão dos seus pecados. Ou seja, o Senhor Jesus, ele tem o dia da expiação programado. Nós somos chamados para a aspersão de Cristo. O dia da expiação é o dia que o sumo sacerdote sai do templo com os pecados do povo perdoado. Mas hoje nós pecamos.
Só que se nós confessamos os nossos pecados, o Senhor Jesus está à destra de Deus como sacerdote, como advogado, e Ele perdoa os nossos pecados. E nós não podemos confessar apenas os nossos pecados, nós temos que confessar o pecado do povo, o pecado da nação. Nós temos que orar pela nação. Isso são as orações dos santos. E está sendo considerado aqui, ó, as orações dos santos estão em 24 taças. Isso é um mistério muito grande. Eu só falei aqui resumidamente. É uma coisa muito linda isso daqui. Entendeu quem que são os reis e sacerdotes? Tem que estar dentro desse contexto. Então, irmão, só complementando um pouco ali sobre mais o sacerdócio, né? Então, ali em Atos, quando Jesus ele ascende ao céu, ele entrou no Santo dos Santos, né? Figura do tabernáculo lá, que a gente viu no vídeo, né? Que o sacerdote terreno entrava uma vez ao ano, no dia da expiação, aspergia 7 vezes o sangue, primeiro pelos pecados dele e depois pelos pecados do povo, né? E aí ele saía e o povo entrava em festa, que é a festa de tabernáculos. E aí isso é uma figura do que Cristo vai fazer. Quando ele sair lá do Santo dos Santos, que é no dia da expiação, no dia do Senhor, ele vem para trazer expiação para os sacerdotes, né? Dar um corpo glorificado, vai gratificar cada um conforme as suas obras, né? Todo o trabalho que a gente faz hoje no reino, nada é perdido, né? Então quando você ora, você está queimando incenso, pregação do evangelho, você está mantendo a luz acesa, acendendo a luz no mundo, sendo luz, né? Ali você veja o ofício do sacerdote da antiga aliança, que era acender lá a menorá, tardes e manhãs, e queimar incenso, né? Se a gente viu ali em Apocalipse, ali, que queimar incenso são as orações dos santos, já viu a conversão, né, da figura e da realidade, e agora a gente está esperando o sumo sacerdote sair, e ele vai sair uma única vez, né? Uma única vez, para trazer expiação. É isso daí. Essa conversão que está em Apocalipse, ela não apareceu lá em Apocalipse a primeira vez. Aparece nos Salmos, nos profetas. Os profetas que começam a converter aquelas obras da antiga aliança em realidades. Por exemplo, o Salmo, se eu não me engano, o Salmo 142 ou 143 diz assim, que o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde e que a minha oração suba como incenso. Já tem isso nos Salmos. E tem profetas como Malaquias, como Oséias capítulo 13, que faz a conversão de sacrifícios em obras da nova aliança. Aí você vai ter homens da antiga aliança praticando atos da nova aliança, mesmo fazendo sacrifício de animais e obedecendo a lei como deveria ser. Por exemplo, você vai ter Neemias, que foi orar pelo povo, e ele disse que na hora do sacrifício contínuo, ele levantou as mãos ao céu e orou. Na hora do sacrifício contínuo, que se fazia no templo, ele foi confessar o pecado do povo e ele, querendo confessar todo o pecado da nação que estava em pecado, ele levantou as mãos para o alto e começou a orar. Ou seja, ele já estava sendo um sacerdote da nova aliança lá no tempo da antiga. Davi fez isso, Salomão fez isso, Daniel fez isso, todos eles eram sacerdotes da antiga aliança. Eles não eram sacerdotes porque não eram da tribo de Levi, mas eles como judeus estavam fazendo obras sacerdotais, mesmo estando na dispensação da antiga aliança, irmãos. Quanto mais nós agora que vivemos na nova aliança plena, temos que fazer esses ofícios de sacerdotes do Senhor, se quiser ser rei e sacerdote. Entendeu? Eu vou ler aqui algumas perguntas e depois eu vou para outras explicações. A gente está aqui chegando em 1 hora de live. Eu não quero estender muito a live. Vamos ver aqui algumas perguntas.